E aí, pessoal? Então sejam bem-vindos ao nosso resumo aí, né? Ao momento que a gente vai fazer um monte de exercícios tentando aplicar os conhecimentos de funções inorgânicas ministrados até aqui, ok? E antes de começar com a resolução de alguns exercícios, eu queria chamar a atenção para essa visão panorâmica aí, né? Um jeito de olhar para o conteúdo de funções inorgânicas, tá, pessoal? A gente estuda, lembrem-se, a gente estuda quatro funções: ácido, base, sal e óxido. Né? Cada um tem suas definições, suas classificações, suas peculiaridades, ok? Mas tem algo em comum entre todas elas, certo? Que é o caráter ácido e base. Ainda mesmo nos sais e nos óxidos, que não são propriamente ditos, né, ácidos ou bases, mas alguns deles possuem um caráter, né, um pouco de ser ácido, um pouco de ser básico, certo? E aí eu peço para que vocês prestem atenção nisso na hora de estudar, certo? Reflitam se isso ficou bem claro, ok? Porque sais ácidos e sais básicos costumam cair em reações químicas no vestibular, né? E aí vai ter lá uma reação de neutralização clássica de um ácido e uma base, mas às vezes vai ter um ácido, né, reagindo com um sal básico, né? Uma reação de neutralização, ok? Entretanto, não é tão clássica, né? Não é um ácido propriamente dito reagindo com uma base propriamente dita, certo? Então, tenham isso em mente. Tem esse algo em comum, o caráter ácido e base entre as funções inorgânicas. Ok, pessoal? Dentre outras peculiaridades e classificações que a gente vem estudando até o momento. Ok? Mas quando pensa em reação química, reação inorgânica, isso é uma ferramenta muito útil para vocês enfrentarem aí os exercícios do Enem e dos vestibulares. Tá certo? Então vamos para os exercícios, pessoal. Vamos resolver alguns exercícios então sobre funções inorgânicas, certo? E durante o exercício eu vou tentar dar algumas dicas de como poderia ser resolvido esse exercício durante a prova, certo? Aí, então a gente já vai trabalhando um pouco de teoria e prática, né? No saber do conteúdo, né, que está no exercício, e ao mesmo tempo a gente tem um pouco de malandragem aí de resolução de provas, ok? Vamos lá então. Primeira questão que a gente vai resolver então é essa aqui. A nomenclatura de um sal inorgânico ela pode ser derivada formalmente da reação entre um ácido e uma base, certo? Então, o que isso quer dizer? Então, um modelinho padrão lá, né? De ácido mais base, ok? Um ácido de arrênios mais uma base de arrênios, né? Clássica aí, dando aí sal, né? Sal mais água, ok? Então, esse padrãozão aí de reação que a gente vai estar tendo aí no nosso contexto do exercício. Aí a pergunta continua, né? Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta da coluna 2 aqui, né? Que contém as fórmulas dos sais produzidos. Então, ele já canta, o exercício já canta a bandeira que isso aqui são sais. E se a gente tiver estudado sais, as nomenclaturas e tudo mais, a gente vai ver, né, que a parte positiva aqui, ó, é um metal, né, diferente de H+, a parte negativa da substância aqui, ela é diferente de OH, certo? Então, a gente consegue classificá-la como um sal, beleza? Por exemplo, então, o exercício fala para classificar, né, a sequência da coluna 2 é de cima para baixo em relação à coluna 1, que contém os pares ácido e base. Então, o exercício também fala que na coluna 1 estão os ácidos e as bases, né? Então, aqui está essa parte da reação e aqui, né, está essa parte da reação aqui, né? A água não está sendo comentada aí, mas seria esse o desenho, né, do conteúdo que está sendo abordado aí, ok? E a gente tem que se ligar ao que também, pessoal? Olha aqui, está trabalhando nomenclatura. Aqui, ó, nomenclatura com a fórmula química, certo? Essa conversão aí do saber, beleza? Então vamos resolver esse exercício. Aí, pessoal, uma dica. Agora a dica de resolução de prova. Como a gente poderia resolver aqui? Veja que é uma sequência, né? Como se fosse um verdadeiro e falso. O que a gente sabe? Normalmente as alternativas elas ficam sempre mais difíceis de distingui-las entre duas alternativas,
ok? Seja AB, seja A ou E, certo? Tem uma muito absurda, outras duas mais ou menos, e sempre fica entre duas principais alternativas a resposta. O padrão é mais ou menos esse, tá? Então, qual seria a dica? Pegar algum desses sais que vocês têm certeza, que vocês sabem qual ácido e qual a base que originou eles, ok? E identificar aí a ordem já para excluir as alternativas que não seriam as corretas, beleza? Vamos tentar fazer isso então. Vamos pegar aqui esse sal, tá? Esse sal é o nitrato de sódio, pessoal. A gente consegue identificar que a parte negativa, lembre-se, a parte negativa sempre vem do ácido. Então, que essa parte negativa, ela vai vir de um ácido conhecido como ácido nítrico, ok, pessoal? E a parte positiva vem da base, certo? E a base seria aí, então, classicona, né? O hidróxido de sódio, ok? Então, dessa forma, a gente conseguiria. Então, primeiro a gente tem que prever a fórmula química dos ácidos da base que originou esse sal, e aí a gente tem que saber a nomenclatura de ácido e a nomenclatura de base, certo? Sabendo disso, a gente vem aqui nessa coluna 1 e tenta identificar ácido nítrico e hidróxido de sódio. Aí, se a gente olhar aqui, ácido nítrico com hidróxido ferroso, não é? Ácido nítrico com hidróxido de sódio, aqui, ó. A sentença 3 seria a correspondente aqui na primeira sequência aqui da coluna 2, ok? Então, se a gente olhar nas alternativas, qual que seria a melhor alternativa aí? Né? Estaria entre A e B, ok? Porque o resto não começa com 3, se a gente tem certeza disso. Então, a gente já excluiu todas essas outras alternativas. Olha que legal. Aí o que a gente vai fazer então, ó, se a gente descobrir aqui na segunda essa diferença, se é 2 ou 1, a gente já mata a alternativa. Entendeu? Segundo sal, então, aqui. Aqui no caso vai ser o nitrato. Vocês sabem que vai ser o nitrato, né? O íon nitrato também, ok? Esse nitrato vai ser o íon nitrato. Entretanto, galera, o ferro, lembra que o ferro vai ter uma valência que pode variar. A gente pode ter aí ferro 2+, ok? E ferro 3+, certo? E como essa parte positiva vem da base, a gente poderia então ter o que? Os hidróxidos de ferro, né? O hidróxido de ferro, aqui, né? O hidróxido de ferro 2 ou o hidróxido de ferro 3. O problema é que o exercício não está falando de hidróxido de ferro 1, ou hidróxido de ferro 2 ou hidróxido de ferro 3, certo? O exercício está falando o quê? Sobre hidróxido férrico e hidróxido ferroso, né? E a gente tem que lembrar o quê? Sempre quando tem a terminação ico aí, a gente tem que pensar numa fórmula química que tem mais oxigênios, tá? E o oso numa fórmula química que tem menos, que tenha menos oxigênio, certo? Nessa lógica, a gente consegue lembrar então entre esses dois que esse tem mais oxigênio, então esse seria o nosso hidróxido férrico, ok? Hidróxido férrico. Então, pessoal, dessa forma a gente consegue ver então que esse sal aqui, né, que tem 3 nitratos, vai ter um ferro de valência 3+, e por isso vai ter que ter 3 hidroxilas. Então a gente consegue ver que o ácido nítrico com o hidróxido férrico, ok, viria aqui na sequência, o 2, a sentença 2. Com isso a gente já fica com a alternativa A. Ok, pessoal? Beleza? Vamos para mais um exercício aí de nomenclaturas de funções inorgânicas, né? E agora a gente vai incluir também os óxidos aí no exercício, beleza? Então vamos lá. Ó, a pergunta é a seguinte, né? Também é de associar, né? Associar as fórmulas aos seus respectivos nomes, numerando a coluna direita de acordo com a da esquerda, ok? E aqui na esquerda a gente vai ter uma variação, então, entre óxidos e sais, né? Nas nomenclaturas de forma extensiva, e aqui na coluna da direita a gente vai ter então as fórmulas químicas dessas substâncias, certo? E também tem lá o raciocínio que a gente também pode empregar para resolver um tipo de exercício desse, né? Quando o exercício fala de uma sequência aí de alternativas certas, né? A gente pode usar aquela lógica praticada no exercício anterior, ok? Então, vamos lá. Como que a gente pode estar resolvendo esse exercício? Então, uma das formas, tá, pessoal? Seria o quê? Vamos olhar aqui, então, ó. Veja que os nomes sempre falam, né? Carbonato de alumínio, bisulfato
de potássio, cianeto de cobre, óxido de cromo. Então, esse D alguma coisa vai ser mais fácil a gente identificar, né? Ó, cromo, né? Esse óxido de cromo, a gente poderia então ver que a gente tem onde que a gente tem cromo? Aqui, certo? Tem mais algum lugar? Não tem mais nenhum lugar. Então essa provavelmente é a nossa substância. Como que a gente tem a certeza agora, né? Sem usar essa lógica matemática aí, esse raciocínio lógico, é o que? É que se trata de um óxido. E olha aqui, pessoal. Ó, óxido, lembra, é um composto binário, certo? Composto de apenas dois elementos, né? Em que um dos elementos é o oxigênio, né? O mais eletronegativo, certo? E aqui no caso, né? É um óxido de cromo, ok? E aí está falando da valência do cromo, que é 3, certo? Lembrando lá que o NOx, né, do oxigênio vai ser menos 2. Se a gente fizer então a regrinha aí para a gente achar aí o NOx do cromo, né, a valência do cromo, vai dar uma valência aí de mais 3, né? Ok? Então, daria para achar dessa forma essa primeira pista aí para o exercício, né? Aí a gente vai vendo depois, vamos ver o que mais tem aqui. Tem alumínio, né? Alumínio a gente vem aonde? Ah, tem alumínio aqui. Tem alumínio mais em algum outro lugar? Não. Assim fica até mais fácil, né? Então, assim, tentem observar isso. Esse D alguma coisa é muito fácil de identificar, certo? Agora, o carbonato, às vezes, não é tão simples de a gente identificar. Por quê? O carbonato é isso aqui, gente. Ó, carbonato e um carbonato, tá? Só que é mais difícil identificar porque ele é um composto poliatômico, né? Não é, aqui é como se estivesse na tabela periódica, né, o elemento. Então, para lembrar disso aqui é mais difícil. Por isso que a dica é se orientar aí, né, numa questão dessa pelo metal, né? Ok? Então, o alumínio a gente pode ver que é esse aqui. Ele fala do carbonato, né? Aqui, carbonato. Então, seria Al2, ok? E CO3, 3, né? Então, se a gente for ver aí, o alumínio ele tem uma valência de mais 3, certo? Enquanto o carbonato tem uma valência de mais 2. Fazendo a regra do escorrega, a gente chega aqui nessa fórmula química. Beleza, pessoal? Então, esse é o raciocínio também para esse exercício, ok? Então, dessa forma a gente já achou também que o primeiro seria o 6, certo? Vamos olhar nas alternativas se já tem esse padrão. 6 no começo e 5 no final. Olha lá, 6 no começo, tem 2, A e V. 5 no final é só A. Então, a gente conseguiria já responder essa alternativa, certo? Aí, só para verificar, então, faz sentido o segundo C1? Vamos lá. Bisulfato de potássio. Olha lá, bisulfato de potássio. Tem sulfato, certo? Mas esse bi é estranho, né? Por que ele é bi, né? Porque, pessoal, da mesma forma do bicarbonato de sódio, né? É uma nomenclatura alternativa que essas substâncias elas podem receber, né? Por que bi? Porque veio de um diácido, tá, pessoal? Todo sal aí, bicarbonato de potássio, né? Bisulfato de potássio, bicarbonato de sódio, é porque vieram do diácido. No caso do bicarbonato de sódio, né, ele veio também de diácido, do ácido carbônico, ok? Aí, lógico, eu não estou fazendo aqui, né, a representação da reação aí da base, certo? Só estou mostrando de que ácido que veio, ok? E aí tem o bicarbonato, então, de sódio, que eles são hidrogenossais, né? Outra classificação aí, são sais resultantes de neutralizações parciais, certo? Então, com isso a gente chega aí que era a alternativa A correta. E a lógica segue, né, pessoal? Hidróxido de cobalto 2, então a gente vê onde tem cobalto, né? Cobalto aqui, certo? Aí a gente vê então que a valência a valência, né, corresponde a fórmula química corresponde a nomenclatura por extenso, né? Porque a gente sabe que o OH é sempre menos 1. Se tem 2 OH, né? A gente vai ter então, pessoal, um metal aí com valência de mais 2, certo?
Aí a gente consegue fazer a regra do escorrega, certo? E, por exemplo, a regra do escorrega ficaria assim, né? Aqui, menos 1, aqui, mais 2. Então, eu preciso de duas dessas espécies para neutralizar, para formar uma fórmula química. Aí, o que a gente faria, então? Faria a regra do escorrega. 2 para cá, 1 para cá. Essa, então, é a nossa fórmula química, certo? Também dando certo aí, né? E aí, o último seria aí o que a gente não descobriu ainda, que é o cianeto de cobre. Ok, cianeto, o que a gente tem que lembrar, pessoal? Ele vem do ácido cianídrico, né? Cianídrico, lembre da música. Mosquito teimoso, te mato de pico, te meto no vidrico. Né? Te meto no vidrico, hídrico. Cianeto vem do ácido cianídrico, ok? E aí quando ele fala lá cianeto de cobre, aí já vem aqui o cobre, identifica o metal aqui, sobra essa alternativa pra gente, ok? Então confirmando aí que realmente é a alternativa A. Então, ó, essa questão aqui, ela vai abordar então, vai abordar alguns conceitos de propriedades de ligações químicas, né? Um pouquinho de solubilidade de sais. Vamos ver como que isso vai estar representado na questão, né? Vamos lá. Um químico leu a seguinte instrução no procedimento descrito no seu guia de laboratório. Dissolva 5 gramas de cloreto em 100 ml de água, a temperatura ambiente. Ponto, né? Dentre as substâncias abaixo, qual pode ser mencionada no texto? Então, imagine lá, tem um alquimista lá que ele vai fazer uma reação, quer fazer uma transmutação de um ferro qualquer, de um metal qualquer, em ouro. Brincadeiras à parte, pessoal. Mas só, né, contextualizando aí de forma alegórica. Alguém está no laboratório e tem que seguir o protocolo. E aí está falando cloreto só no enunciado, certo? Ó, cloreto, ok? E aí tem essas opções de reagentes, vamos supor, certo? Para a gente usar, de substâncias. O que é necessário pensar quando vem a palavra cloreto, galera? Cloreto, né? Quando vem a palavra cloreto, o que a gente tem que pensar? Cloreto, esse final eto, ele tem que lembrar um ânion, ele tem que lembrar um sal, lembra? Cloreto de sódio, certo? E se a gente for lembrar de nomenclatura, né? O eto, ele vem de um ácido, né? Que é o hídrico. Né? Então aqui, o ácido clorídrico vai gerar cloreto, ok? Então, quando a gente pensa em eto aí no final, a gente tem que lembrar aí de um eto, ato, ito, a gente tem que lembrar de íons, ok? No caso do cloreto, Cl-, tá? Se a gente está lembrando de íons, galera, substâncias moleculares não poderiam entrar nessa categoria, certo? Por que eu estou dizendo isso? Porque essas duas substâncias são substâncias moleculares, ok? São substâncias em que estão ligadas por ligações covalentes, né? Por ligações covalentes, ok? Está meio apertadinho aqui, mas não vou representar a forma geométrica, né? Mas seria basicamente isso, ok? Então a gente tem que, quando fala cloreto, a gente tem que então já excluir essas possibilidades. Por mais que esse seja o tetracloreto de carbono, tem a palavra cloreto, certo? Ele não vai ter a propriedade química, ok? De em água liberar íons Cl-, tá? E no caso do gás cloro, ele pode sim ser dissolvido em água, mas ele vai ficar na forma de gás cloro, mesmo dissolvido em água, certo? Então, não cabe a gente pensar em colocar esse tipo de substância nessa nomenclatura, em cloreto, certo? Então, sobra o que para a gente? Ou as outras três substâncias que são substâncias iônicas, que são sais, beleza? Que são sais. Aí, se a gente vê, então, aqui o cloreto de prata, certo? A GCl, poderia ser ele, não poderia? Poderia ser o cloreto de amônio também. Olha lá, cloreto, cloreto. Agora, olha esse aqui. Como será que a gente vai dar nome para isso? Então, sempre é válido, pessoal, a gente fazer aí a retrospectiva e ver de que ácido, de que base veio essa substância, certo? No caso aqui, a parte negativa vai vir do quê? Do ácido hipocloroso, ok? Ácido hipocloroso, certo? E o hipocloroso vai originar o quê? O íon chamado ito, certo?
o íon chamado hito. Em original, o íon hipoclorito, no caso aqui, né? Ok? Então, não é o cloreto que ele está pedindo no enunciado, certo? Porque a gente poderia aí excluir também essa alternativa, ok? Excluímos essas três primeiras, ficamos então entre esses dois sais, ok? Esses dois sais aí, então, cloreto de prata e cloreto de amônio, ok? Poderia ser qualquer um desses dois? Poderia, nossa, os dois teoricamente liberariam cloreto, né? Só que aí que é o pulo do gato, pessoal, olha aqui. Pela solubilidade dos sais, a gente vai saber que cloreto com prata, tá? Se reagir, né? Se unirem, eles precipitam, tá? Precipitam. Então, esse sal não tem solubilidade boa em água, certo? Ok? Por isso que se o protocolo está pedindo cloreto, ele está pedindo um sal que seja capaz de liberar íons Cl-. Então, no caso nosso, galera, é somente mesmo aí o nosso sal, o cloreto de amônio, tá? Que aí é um sal solúvel, tem uma solubilidade ok em água, certo? E ele vai ser capaz, então, de liberar aí a nossa espécie química carregada aí, que é o que o enunciado está pedindo, que é o que o POP, né? O protocolo do enunciado está pedindo. Beleza, pessoal? Bora para mais uma questão? Bom, galerinha, vamos para uma questão aí então que vai envolver reações químicas, reações entre óxidos, ácidos, sais básicos, né? Uma temática de dissolução de corais aí e aí envolvendo até mesmo o aquecimento global. Então, uma questão bem temática, bem interessante aí, que por mais que tenha caído na FUVEST, é bem cara aí do Enem, né? Então, vamos lá. Acreditava-se que a dissolução do dióxido de carbono atmosférico na água do mar deveria ser um fenômeno desejável por contribuir para a redução do aquecimento global, né, pessoal? Então, se a gente pensar em aquecimento global, efeito estufa, né? Então, a redução de CO2 gasoso na atmosfera, né, se a gente conseguir reduzir eles, que é aí a tentativa de reduzir a emissão de CO2 pelas indústrias, né? Pelas indústrias e pela indústria automobilística e tudo mais quanto criação do ser humano que aumentou aí, né, a produção de poluentes para a atmosfera. Então, se a gente conseguisse reduzir esse número de CO2, seria interessante, né? E aí, então, a dissolução disso na água do mar, se esconder CO2 na água do mar, que é uma água, né, poderia ser uma água abundante, a gente poderia pensar, né? Acabaria o problema aí do CO2, ok? Porque estaria reduzindo na atmosfera, né? E estaria aumentando lá na água do mar. E como tem muita água, a gente poderia pensar, né? Não, tem muita água, não tem problema, certo? Então, ó, esse pensamento é um pensamento errado, tá, pessoal? Só estou fazendo aqui um exercício de raciocínio aí, certo? Mas é uma falácia, tá? Então, a primeira parte do exercício já deixa claro que isso é uma falácia. E que seria uma falácia, né? Algumas verdades misturadas com algumas mentiras, né? Então, vamos continuar. Porém, tal dissolução abaixa o pH da água do mar, provocando outros problemas ambientais. Então, olha aí, ele já vem falando que não dá para esconder, entre aspas, CO2 na água do mar, porque CO2 vai reagir com a água e vai ocasionar alguns problemas ambientais. Quais problemas ambientais poderiam ser esses? A danificação, né, dos recifes de corais, certo? Que eles são constituídos principalmente de carbonato de cálcio. Então veja, pessoal, o exercício está trabalhando em cima de duas substâncias, CO2, certo? E uma outra substância, tá? Que aí no caso a gente tem que saber um pouco de nomenclatura também, porque ó, dióxido de carbono é um óxido, né? Ok? E se a gente for ver é um óxido ácido, né? E ele estava trabalhando em cima de um sal também, carbonato, né? Carbonato de cálcio, ok? Então vale também a nomenclatura aí. Tá vendo como ela é importante, como ela pode cair aí, junto com a classificação das funções inorgânicas. Se é sal, se é ácido forte, se é base forte, se é um sal solúvel, se não é, se é um óxido ácido, se é um óxido básico, ok? Continuando. A equação química que representa simultaneamente a dissolução do dióxido de carbono na água do mar e a dissolução dos recifes de coral é, tá, pessoal? Então, ó, a pergunta é essa. O que está querendo saber? Está querendo que a gente aponte qual das alternativas possui uma equação, uma reação química, ok? Em que esteja acontecendo a dissolução do dióxido de carbono, certo? Em água e a dissolução dos recifes de corais, né?
que aí que a gente sabe que é composto por carbonato de cálcio. O exercício fala isso, ok? Aí vamos lá. E se a gente prestar atenção, aqui esses índices aqui, né? L, G, A, Q, é como se fosse um tipo de estado de agregação, né? Estado físico da substância, certo? Por exemplo, sólido, gasoso, líquido e o aquoso, ok? Quando tem íons aí, né, dissolvidos em água, certo? Ou moléculas dissolvidas em água aí, certo? Continuando, né? Depois dessa introdução dessa legenda. Vamos continuar. Aí a gente vai olhar para as alternativas. Primeira coisa, vamos procurar CO2 e carbonato de cálcio nas reações, né? Então a gente vê a alternativa A. Olha a substância que tem aqui. Em nenhum momento ele fala dessa substância, pessoal. Certo? Então é um forte indício de que para que não seja esse tipo de reação que ele esteja procurando, certo? A gente conseguiria ver aqui, né, Ca+, né, o cálcio, o íon carbonato, né? Poderia ser a dissolução, seria a dissolução, né, do carbonato que é o que compõe aí os corais, os recifes de corais. A dissolução dele é fazer ele de sólido para o quê? Para aquoso, né, para ele ficar aí em solução, certo? CO3, 2-. Ok? Então, olhando no produto, a gente poderia até se confundir, mas a gente já olha aqui. Olha aqui o reagente que tem aqui, essa substância. Não fala disso, né? Então, isso aqui provavelmente não é uma alternativa legal para a gente se orientar. Vamos tentar excluir outras. Alternativa aqui, de novo essa substância está aparecendo, certo? Então aqui está apresentando até a dissolução do CO2 em água, certo? Mas não está falando nada quanto à dissolução do carbonato de cálcio. Por isso que a gente poderia excluir essa. Aqui também, mesma coisa. Olha lá, aqui não está falando nem da dissolução do CO2 em água e nem da dissolução do carbonato de cálcio, né? Então, essas duas a gente pode excluir já, e a gente já ficaria então com essas outras três, B, D e E. Aí vamos analisar então. Essa aqui a gente poderia falar, a D, que está ocorrendo a dissolução do carbonato do carbonato de cálcio, certo? Mas não está mostrando aí a dissolução do dióxido de carbono, né, do CO2, ok? E essa reação por si só não é suficiente para deslocar esse equilíbrio da reação para dissolver, né? Porque se essa reação fosse verdadeira, pessoal, não existiria corais recifes de corais, porque eles são compostos por carbonato de cálcio. Eles sempre estão em contato com a água. Então, se isso fosse verdade, não existiria eles na forma sólida, certo? Então tem que ter aí a presença na equação química da dissolução do CO2 também. Por isso que isso aqui também a gente poderia arriscar, ok? Vamos ver a B. A B, olha lá. A B ele coloca lá o carbonato de cálcio, ele mostra a dissolução sim, carbonato de cálcio, até mostra aí a formação do CO2, né? Porque isso aqui é uma reação ácido-base, tá, pessoal? Tem dois prótons aí vindo de qualquer ácido, seja qual ácido for, tem dois prótons disponíveis, certo? E eles vão reagir com o carbonato de cálcio, que é um sal básico, certo? E aí vai formar o que? Se a gente colocar então 2H+, formaria aí então o ácido carbônico, e como o ácido carbônico ele é instável, por sua vez, né? E aqui então já estaria aqui a parte, o metal já estaria aquoso, já estaria dissolvido, né? E por sua vez então, esse ácido carbônico aí viraria o quê? Ele viraria CO2 e água. Lembra? Alguns ácidos são instáveis, né? Esse é um exemplo, tá? Então ele está representando então uma reação ácido-base aí que acontece, certo? Com a introdução do CO2 em água. Tá certo o conceito, só que não está contemplando a pergunta. Por quê? Não está mostrando, não está apresentando a dissolução do dióxido de carbono na equação, certo? Então a gente poderia excluir essa também, e aí ficaríamos então com essa última. Então dessa forma, essa alternativa contempla, né? Porque ela mostra aí a dissolução dos recifes de corais e a dissolução do CO2 em água, certo? Que a dissolução do CO2 em água pelo CO2, ele ser então aí, né, um óxido ácido, ele vai fazer o quê? Contribuir para baixar o pH da água do mar e aí vai perturbar, né, o estado desse sal, no estado sólido, vai fazer com que a água aí consiga dissolvê-lo, certo? Transformando aí em
Ca2+, né? Dissolvendo aí os recifes de corais. Ok, pessoal? E essa aqui, então, pessoal, seria então a reação, né? Se a gente fosse escrever umas reações químicas, o que estaria acontecendo com a dissolução do CO2 e o impacto na dissolução dos corais. Né? Então, em primeiro lugar, aqui a gente tem CO2 em água, formando ácido carbônico aquoso, certo? Aí depois a gente vem, né, daqui para cá, né? A gente tem o ácido carbônico liberando aí o próton em água, certo? Aí o que acontece? O próton em água aí, ele vai reagir, então, com o sal básico, certo? Ok? Formando aí, então, íons bicarbonatos, ok? E liberando aí o metal. Isso representa uma dissolução aí do carbonato de cálcio, que é o sal componente principal aí dos corais, certo? Então, na equação global a gente teria isso, ok? Que corresponde à alternativa aí. Beleza, pessoal? Pessoal, essa questão aqui que vai trabalhar um pouquinho mais, então, de um assunto ele é relativamente importante, né? Nessa questão de ácido e base, né? Que é indicador de pH, ácido e básico, ok? Então, dentro desse exercício a gente vai trabalhar esse conceito, tá? Vamos lá? Olha lá. Para identificar 4 soluções aquosas, A, B, C e D, que podem ser soluções de hidróxido de sódio, sulfato de potássio, ácido sulfúrico e cloreto de bário, não necessariamente nessa ordem, foram efetuados 3 ensaios, descritos a seguir com as respectivas observações. O que o exercício quer dizer? Ele vai ter lá 3 tubos de ensaio, tá, pessoal? Que em cada tubo de ensaio, né, cada frasco vai ter dissolvido em água uma substância. E ele fala que podem ser essas 4 substâncias. E ele não sabe o que está em cada uma. E para isso que ele vai fazer um experimento com 3 etapas. E com os resultados disso, dá para identificar, então, por lógica, qual substância estaria em qual frasco. Tá? Essa é a ideia. Beleza? Então, vamos lá para as etapas do experimento. 1. A adição de algumas gotas de fenolftaleína a amostras de cada solução fez com que apenas a amostra de B se tornasse rosada. Olha aí, pessoal, aqui o conceito de indicador ácido base, tá? E aí eu trago para vocês isso aqui, ó, tá? Que é isso? Isso aqui, pessoal, é uma colinha então de alguns exemplos de indicadores ácido base, tá? Que às vezes a gente não dá essa informação pra gente. Então é legal que a gente decore, memorize aí pelo menos uns 2 indicadores ácido base para ir para o vestibular, certo? E o que é um indicador ácido base? É uma molécula, tá? É uma molécula que ela vai ter uma cor. Ela vai ter uma cor, né? Então, por exemplo, incolor. Incolor. Então, a substância ela é incolor. Ela não dá cor para a solução num pH, né? Num pH aí menor aí que, vamos pôr, menor que 5, ok? E aí ela vai ser menor que 6, vamos pôr assim. E aí num pH maior que 7, maior que 8, ok? Maior que 8, ela se torna rosa a solução. Por quê? O indicador ácido base é uma substância que, conforme a concentração de íons H+, na solução, ele sofre uma reação química que passa a emitir cor diferente, certo? Então, conforme a variação do pH do meio, o indicador ácido base vai indicar se está acima de um determinado valor ou abaixo de um determinado valor, certo? Então, essa é a ideia do indicador ácido base, ok? E aí, cada indicador ácido base tem a sua faixa, né? A fenolftaleína, né? Que ela tem uma faixa aí entre 6 e 8 para ela mudar de cor, ok? Beleza? Alaranjado de metila, azul de bromotimol. Então, a gente pode então tentar aí, ir pelo menos 2 indicadores de ácido base decorados aí, qual é a cor e em qual meio, em qual pH, aí ele vai estar de qual cor, para a gente ir munido para o vestibular, certo? Para não ser pego de surpresa, ok? O tornassol também é um outro tipo de indicador de ácido base, certo? Mas eu indicaria aqui fenolftaleína, certo? E alaranjado de metila, ou fenolftaleína e azul de bromotimol, pelo menos 2, tá?
Continuando, então. Então lá, vê aqui na primeira etapa do experimento, ele fala que a adição de algumas gotas de fenolftaleína deixou com que a amostra B se tornasse rosa, certo? Então, a gente viu que fenolftaleína no meio básico aí, acima de um pH de 8, né, de 7, 8, vai ficar, aqui está vermelho, tá pessoal, mas é rosa, tá? Rosa, ok? Ficou rosado, então a gente sabe que vai ter algum componente aí que é básico. E se a gente analisa aí as possíveis substâncias, a gente tem hidróxido de sódio, sulfato de potássio, ácido sulfúrico e cloreto de bário. Dentre eles, que tem caráter básico aí é o hidróxido de sódio, né? Lembrando, hidróxido de sódio, ok? Certo? E aí, pessoal, se vocês tiverem dúvida, vocês não precisam... A dica de qual é cada uma, aqui, né, se vocês não tiverem tão bem de nomenclatura, olha aqui, nas alternativas, a gente consegue chegar mais próximo do que é cada substância, certo? Ó, ele dá 4 opções de fórmulas químicas aqui, né? Então, dá pra gente ir por eliminatório e correlacionar. Hidróxido de sódio, eu lembro que hidróxido de sódio é NaOH, certo? Mas eu não lembro a fórmula química do cloreto de bário. Mas aí você olha aqui e tem uma colinha aqui já na alternativa, tá? Pensem dessa forma também na resolução dos exercícios, certo? Então, beleza. Dessa forma, ele identificou aqui o quê? Que no B seria NaOH, né? A amostra B teria então NaOH. Beleza, pessoal? Aí ele vai continuar, então, a análise. A solução rosada obtida no ensaio 1 tornou-se incolor pela adição da amostra A. Olha que legal, se ela tornou-se incolor, o pH ficou mais ácido, o meio ficou mais ácido, né? Lembra que a fenolftaleína vai ficar incolor no pH, no meio mais ácido, certo? No pH baixo. Então, que substância aqui, tirando o hidróxido de sódio que a gente já resolveu, teria um caráter ácido? O ácido sulfúrico. Então, a solução B se tornando incolor com a adição de A, né? Quando a gente faz isso, quer dizer que o conteúdo de A, do tubo A, é o ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico. Beleza? Ok. Show? Continuando. Então, vamos continuar para a etapa 3 do experimento. Amostras de A e C produziram precipitados brancos, quando misturadas em separado com a amostra D. Então, pessoal, no experimento 3, a gente pode ver que aí, ó, as amostras de A e C produziram precipitados brancos quando misturadas em separado com a amostra D. Tá? Então, agora vem um conceito mais difícil, tá, pessoal? Porque vem reações químicas, certo? A gente tem que saber a solubilidade de sais, mas a gente tem que ter a noção também de reações químicas. Isso é um tema que a gente vai estudar ainda para frente, certo? Então, esse momento é um exercício mais complexo, esse todo, certo? E essa etapa é onde apresenta a maior complexidade do exercício. Então, fiquem calmos se vocês não se sentirem tão capazes de resolverem esse tipo de exercício. Eu estou apresentando que exercícios podem ser bem complexos com esses temas, tá? Então, aqui no caso, o que ele está falando? Ele está reagindo, na verdade, ele está testando a amostra D, né? Porque ele reage A mais D, depois ele reage o tubo que está no tubo C mais o que está no tubo D. Está dando precipitado, galera. Está dando precipitado, certo? Se a gente for ver, então, o que pode estar acontecendo, né? Então, se estão tentando testar o D, pessoal, a gente pode ter algumas hipóteses aí, né? A gente sabe que o A é o ácido sulfúrico. Então, vou colocar aqui, ácido sulfúrico, né? Vai reagir com um D, ok? E aí embaixo, a gente vai colocar, então, o cloreto de bário, né? Que vai reagir, então, aí com a outra substância, certo? Então, a gente não sabe se esse é o C ou esse é o D, ou se esse é o C e esse é o D, ok? A gente só sabe que o A é ácido sulfúrico. Mas o que a gente tem que pensar? Que a reação dessas substâncias está gerando um precipitado. Está gerando um precipitado, tá? Um sal insolúvel. Beleza, pessoal? Tá? E o que acontece? Se a gente for prestar atenção nessa reação aqui, que vai ser uma reação então de dupla troca, tá? Que vocês vão ver mais para frente, galera. A gente vai estar tendo o quê? A gente vai estar tendo a formação
de sulfato de bário. E esse sal, ele é insolúvel, galera, tá? Esse sal, ele é insolúvel, certo? E quem que está dando essa insolubilidade para esse sal? É esse metal aqui, galera, certo? Esse metal. Se a gente for fazer, então, mas é só assim, a gente não descobriu então quem é ainda quem é a substância, né? Quem que é o D. Se a gente for então reagir essa substância ou essa, né, considerando que uma das duas é o D, com o ácido sulfúrico, né, sabendo que é necessário que uma das substâncias apresente o bário, ok, para gerar esse sal, a gente sabe, a gente chega então na conclusão então que a gente precisa dessa substância aqui, certo? Que então D é igual ao cloreto de bário, tá? Certo? Que o cloreto de bário, se ele reagir com o sulfato de potássio ou se ele reagir com o ácido sulfúrico, ele vai gerar esse sal insolúvel, porque tanto o sulfato de potássio quanto o ácido sulfúrico apresentam sulfato e um sulfato, certo? Então a gente consegue identificar o D. E por eliminatória, por isso que não tem mais uma etapa aí de experimento, a gente sabe que o C vai acabar ficando com o sulfato de potássio, tá? Então a alternativa aí, galera, vai ser, vamos ver, a B seria o hidróxido de sódio, né? A seria ácido sulfúrico, vamos ver, ácido sulfúrico mais hidróxido de sódio. A gente ficaria em dúvida entre essas duas, já desde o início, né? Desde a parte mais fácil de resolver o problema, né? Então a gente vai ver que o E, né, a alternativa E, é a nossa alternativa aí, certo? Sendo o SA, esse é o tubo B, esse é o C e esse é o D, certo? É isso, pessoal. Mais uma questãozinha lá para a gente praticar, ficar craque aí nesse mundaréu de opções aí de questões de funções inorgânicas, né? Uma questão vai envolver o pH e vai envolver a solubilidade de sais também, tá? Então vejam vocês que em funções inorgânicas a gente também trabalha muito aí o conceito de reações, né? Reações químicas. Olha que bonita a letra, né? Reações químicas, parece uma assinatura, certo? Que é o tópico que a gente vai aprender no próximo bloco, certo? Que a gente já pincelou para alguns tipos de reações, como reação de neutralização, como uma reação de exemplo de reação de dupla troca, etc. Ok? Então vamos lá. Dependendo do pH do solo, os nutrientes nele existentes podem sofrer transformações químicas que dificultam sua absorção pelas plantas. O quadro mostra algumas dessas transformações em função do pH do solo. Então veja, pessoal, dependendo do pH, se o pH está alto, se o pH está baixo, né, alguns nutrientes, alguns sais minerais, certo? Eles vão estar no quê? Num estado sólido, por exemplo, né? Aqui, um sal, né? Forma genérica de um sal. Vai estar no estado sólido, ok? Aí, dependendo do pH, ele vai poder estar, então, num estado aí aquoso, né? No estado aquoso, ok? O que é o estado aquoso de um sal, pessoal? São os íons aí livres, né? Dissolvidos em água. Esses íons livres, então, conseguem ir através por meio da água, né? Ficarem disponíveis pela própria absorção das plantas, depois serem fixados nas plantas aí, ok? Então, continuando, vamos analisar essa tabela e a pergunta. Para que o solo possa fornecer todos os elementos citados na tabela, o seu pH deverá estar em... Então, fazendo esse resuminho que a gente acabou de discutir, ele está falando assim, que a gente tem que achar um pH em que todos os sais aqui, né, todos os minerais estejam em estado aquoso, não pode estar precipitado, né, tem que estar solúvel. Então vamos analisar isso. Olha lá, elementos presentes nos nutrientes, fósforo, né? A gente vê que num pH até 6, esse fósforo ele vai estar na formação de fosfatos de ferro e de alumínio, pouco solúveis em água, certo? Então o fósforo, né, como que ele fica disponível aí? Ele fica disponível na forma de íon fosfato, certo? E aqui nesse pH ele vai estar aí com
um metal no estado sólido, indisponível, certo? Seja esse metal ferro ou alumínio. Ok, pessoal? Aí, se a gente pegar nessa faixa aqui, ó, de 6 a 8, não tem nada. Ou seja, quer dizer que ele está disponível, ele está solúvel. Está em formato PO4 3-, sulfato. Ok? Aí, se a gente pega do 8 ao 11, pegar 8 ao 11, aí já forma outra espécie. Olha lá, formação de fosfatos de cálcio, pouco solúveis em água. Aí já vem o cálcio. Aqui, né? Aqui. Certo? Já vem. Essa espécie química, então, esse sal já não vai ser solúvel em água. E por que aconteceu isso? Por causa do pH, certo? Por causa do pH. Ok? Então, a gente vê que para ter disponível aí o fósforo, né? Na forma que é forma de fosfato, tem que estar entre 6 e 8. Então, você já viu a brincadeira, né? A gente tem que achar um intervalo que não tem nenhuma descrição aqui. Que esse intervalo que não tem nenhuma descrição quer dizer que a espécie química que carrega esse elemento, né, vai estar na sua forma iônica, né, aquosa, e aí vai estar disponível para absorção da água, certo? Então, se a gente for ver aqui, o intervalo, né, a intersecção entre todos eles, a gente vai pegar aqui, vai dar entre o que? 6 e 7. Tá vendo? Entre 6 e 7, nenhum deles tem uma descrição, certo? Você vai ver todas as descrições, né, elas estão representando uma fórmula de indisponibilidade desse mineral ou desse elemento, desse nutriente, certo? Então, por exemplo, o magnésio. Até 8,5 aqui, quase 9, ele está disponível. Depois, a formação de carbonatos pouco solúveis. Ok? Aqui no caso, redução de íons de nitrato a íons amônio. Aí, provavelmente é uma forma mais difícil do vegetal absorver esse componente, certo? Então, aqui estaria disponível nessas faixas de pH. E o mesmo para o zinco. Certo, pessoal? Então, se a gente for ver aí, a alternativa que corresponde aí é do pH entre 6 e 7. Então, a alternativa C vai ser, então, a nossa alternativa correta. Ok? Aí, galerinha, vamos de Enem agora para a última questão, para fechar, então, esse bloquinho aí de exercícios sortidos de funções inorgânicas, né? Então, vamos lá. Em um experimento, colocou-se água até metade da capacidade de um frasco de vidro, né? E em seguida adicionaram 3 gotas de solução alcoólica de fenolftaleína. Solução alcoólica de fenolftaleína. Lembra, fenolftaleína é uma molécula, certo? Normalmente é uma molécula orgânica, ok? E aí ela tem que estar no meio, então uma solução alcoólica. Aí você coloca gotas, né? Gotas dessa solução alcoólica que vai conter esse indicador, vai cair no mundaréu do solvente de água e aí esse indicador vai estar dissolvido em água, certo? Por isso que tem essa questão de solução alcoólica. Adicionou-se bicarbonato de sódio comercial em pequenas quantidades, até que a solução se tornasse rosa. Então, pessoal, lembra? Bicarbonato de sódio, né? É um bicarbonato, ok? É um hidrogenossal e é um sal básico, tá, pessoal? É um sal básico. Por isso que vai fazer com que a solução, né, o meio, tenha o seu pH aumentado, certo? Ok? Por quê? Olha lá. Esse íon aqui, ele vai sequestrar, então, prótons livres, certo? E vai fazer o quê? Formação de ácido carbônico, ok? Ácido carbônico. Ácido carbônico não é estável, se torna aí de novo CO2 mais água, ok? E aí esse CO2 vai acabar escapando aí para a atmosfera, beleza? Dentro do frasco, acendeu-se um palito de fósforo, o qual foi apagado assim que a cabeça terminou de queimar. Imediatamente o frasco foi tampado. Em seguida, agitou-se o frasco tampado e observou-se o desaparecimento da cor rosa. Se desapareceu a cor rosa do frasco, pessoal, o que aconteceu? O pH diminuiu. Se o pH diminuiu, estão colocando alguma coisa ácida aí para reagir. Ou um sal ácido, ou um ácido propriamente dito, ou um oxiácido. Ok? Essa é a ideia. Beleza? E se a gente for lembrar, olha lá, na queima, né? Na queima, o que está acontecendo, né? Normalmente aí é carbono mais oxigênio, que vai dar CO2
e água, né? Reações de combustão tem essa carona aí, certo? E aí, o que a gente tem que ver? A queima aí produzindo CO2, isso aqui é um óxido ácido, né? E se a gente produzir muito esse óxido ácido na atmosfera ali, né, do vidro que foi tampado depois da queima, certo? Vai dissolver CO2 em água. E aí, da mesma forma, que nem no exercício que a gente viu lá da questão do CO2 ser dissolvido, né, com o aumento da emissão de CO2 na atmosfera e o CO2 sendo dissolvido na água do mar, ele ia acabando diminuindo o pH da água do mar, fazendo com que os corais fossem dissolvidos. Dessa mesma forma, esse CO2 então vai entrar na solução, vamos desenhar aqui, né? Aqui vai estar a água, né? Solvente, para baixo é a água, né? Certo? O CO2 ele vai estar, depois da queima, né? Foi tampado, aí vai ter bastante CO2 aqui da queima, então ele vai ser dissolvido nessa interface aqui, ar-água, certo? E vai contribuir para que o pH dessa solução diminua. Aí o indicador muda de cor, certo? A partir disso, vamos analisar aí as alternativas, então. A explicação para o desaparecimento da cor rosa é que com a combustão do palito de fósforo ocorreu. Então a gente já discutiu que com combustão cria-se um óxido ácido, certo? Mas vamos analisar as questões. Aumento do pH da solução no interior do frasco? Não. Se tivesse aumentado o pH da solução, teria continuado rosa, certo? Então não é essa a alternativa. Vaporização dos gases de caráter alcalino, né? Não tinha gases de caráter alcalino aqui. Tinha substância de caráter alcalino, que era o que? O bicarbonato aí, de sódio, que estava fazendo com que o pH aumentasse. Mas não ia vaporizar isso, certo? O ponto de ebulição muito alto. Aí a vaporização, lembra? Seria uma ebulição, certo? Não teria tido calor suficiente ali para ter acontecido tudo isso, certo? Então, viagem, ok? Vaporização da parte da água do frasco. Não, gente, o tanto de calor ali que o fósforo causou para evaporar isso aqui de águas, isso aqui não ficou a 100 graus Celsius, né? E outra, o pouco de água aqui deve ter evaporado, mas quantidade insignificante, né? Diferente se a gente estivesse fervendo aqui e deixasse com a tampa aberta fervendo, aí uma quantidade de água por 1, 2, 3 horas, né? Dependendo da quantidade de água, ok? Então também não evaporou o solvente, certo? A evaporação aí então do indicador fenolftaleína. Poxa, poderia ser, né? Evaporação do indicador de fenolftaleína. Por quê? Se o indicador ele some, se ele vai embora, vai parar de indicar, vai parar de ficar de uma certa cor a solução, né? Poderia ser, mas aí a gente tem que lembrar que é uma molécula orgânica aí que precisaria de muito calor aí para fazer com que ela entrasse para o estado de vapor, se transformasse em um gás, né? Então, bem difícil de ocorrer isso aí, né? A gente chega então na alternativa A, que é a formação de óxidos de caráter ácido, certo? Que é a formação do que então? Do CO2 aí em excesso nessa microatmosfera do frasco, que aí acaba sendo dissolvido em água, colabora para a diminuição do pH e, portanto, o indicador fenolftaleína ele fica numa cor aí, numa coloração incolor, certo, pessoal? Então essa foi aí a resolução de alguns exercícios de funções inorgânicas para vocês, ok? Espero que agora a gente vai entrar no bloco de reações químicas, então já foi apresentado bastante coisinhas de reações para vocês, solubilidade de sais, certo? Então agora a gente vai criando um corpo de conhecimento mais rico de informação, a gente consegue trabalhar algumas questões com maior propriedade, né? A gente consegue trabalhar questões, entre aspas, de verdade aí que os vestibulares preparam para que a gente faça aí no final do ano. Beleza, pessoal? Então vamos lá, força e bora estudar. Muito obrigado.